Às vezes uma série não é só um mero entretenimento, às vezes ela se torna espelho pra gente e inevitavelmente vira saudade. No dia 11 de fevereiro de 2026, o mundo da cultura pop se despediu de James Van Der Beek, aos 48 anos após uma batalha contra o câncer. E quando a notícia veio, não parecia apenas a morte de um ator, parecia o fim de um capítulo da nossa própria adolescência. Porque para nós, antes de ser James, ele foi Dawson. E antes de ser uma série, Dawson's Creek foi um ritual para uma geração inteira no Brasil. No fim dos anos 90 e começo dos anos 2000, enquanto a internet fazia barulho para conectar e a gente gravava CD pirata baixando música no Kazaa, Capeside virou um lugar onde a gente se refugiava. E o que tornava aquela série diferente não era o triângulo amoroso entre Joey, Pacey e Dawson. Era a coragem de levar o adolescente a sério. Os diálogos eram longos, quase teatrais e às vezes exagerados, mas eram honestos e soavam verdadeiros. Eles falavam sobre medo do futuro, frustração, desejo, insegurança, ambição, como se tudo aquilo realmente importasse. E importava. Num Brasil que ainda não tinha redes sociais para despejar angústia, Dawson's Creek funcionava como uma espécie de confessionário coletivo. Joey não era só interesse romântico, ela era fome de mundo. Pacey não era só o engraçado, ele era o medo constante de não ser o suficiente. Jane não era só apenas uma garota experiente, ela era vulnerabilidade disfarçada de maturidade precoce. E no centro estava aquele garoto que queria transformar a própria vida em cinema. Ingênuo, idealista, excessivamente sensível, Dawson era o adolescente que pensava demais. E talvez por isso tanta gente no Brasil tenha se visto ali. A série desacelerava quando tudo parecia correr. A câmera ficava, as personagens falavam e a gente ouvia. Hoje, no tempo de cortes rápidos e vídeos de 15 segundos, isso parece quase um ato de rebeldia narrativo, quase uma utopia. Mas é justamente por isso que ela marcou. Por quê? Porque a série ensinou que sentir profundamente não é vergonha. É processo. E quando um ator que marcou uma fase tão específica da nossa vida parte tão cedo, algo dentro da gente revisita aquele quarto antigo, aquela versão nossa que ainda acreditava que o amor seria cinematográfico. A morte de James não é só uma notícia, é um gatilho de memória. É perceber que o tempo passou e que aquela geração que cresceu assistindo Dawson's Creek hoje olha para trás como uma mistura de gratidão e melancolia. E talvez o legado maior da série esteja ali. Ela nos deu linguagem emocional. Ela ensinou que crescer dói, mas é bonito. Que nem toda a história termina como a gente imaginou. E que maturidade não é deixar de sentir, é entender o que sentimos. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Quantas séries realmente mudaram a forma como você enxerga a sua própria adolescência? Se esse tipo de análise que vai além da superfície e escava o que a cultura pop fez com a gente faz sentido para você, então já se inscreve no canal, porque aqui a gente não fala só de série, a gente fala do que elas fizeram com a nossa vida. E já deixa o like, não pelo algoritmo, mas porque isso mostra que essas histórias ainda importam. E quando você curte, comenta e compartilha, você mantém viva essa memória coletiva. Porque Dawson's Creek não foi perfeita, foi exagerada, dramática, às vezes quase teatral demais. Mas a adolescência também é isso, intensa, desmedida, cheia de frases que parecem grandes demais para o mundo. E talvez seja por isso que ela ainda ecoa, porque a gente não lembra apenas das cenas, a gente lembra de quem a gente era quando assistia. No fim, Dawson's Creek não foi só uma série americana que passou no Brasil, foi um espelho emocional de uma geração inteira. E agora, ao lembrar de James Van Der Beek, a gente percebe algo inevitável. As histórias continuam, mas as fases passam. E talvez a maior homenagem que podemos fazer a qualquer obra que nos marcou é continuar sentindo, sem ironia, sem filtro, sem medo de intensidade,
porque foi isso que aquela série nos ensinou, e isso não morre. E se você tem uma série que também mexeu assim desse jeito com a sua vida, ou uma fase da sua vida como a adolescência, por exemplo, comenta aqui embaixo, deixa aqui nos comentários, quem sabe esse não pode ser o próximo vídeo do nosso canal. This writer has decided it doesn't matter how it ends. Because fiction is fiction. For the first time in a long time. My life is real. It doesn't matter who ends up with who. Because in some unearthly way, it's always going to be you and me. Soulmates. What we have goes beyond friendship, beyond lovers. It's forever. Yes, it is. I love you, Dawson. I love you too, Joey.